Você é mulher, tem entre 45 e 55 anos, pode revelar a idade. Aqui a gente tá entre amigos. Eu mesma fiz 41, dia 3 de março. Tá tudo certo, não se acanha não, pode falar. Tem entre 45 e 55 anos, conta pra mim. Você já começou a sentir algum dos sintomas da menopausa? Já. Quais desses sintomas que te incomodam mais? É aquele calor que vem do nada? É aquela falta de apetite sexual? Vai reduzindo ali a libido da gente? As dores nas relações sexuais também chegam nessa fase da vida da mulher? E aí, o que é que mais te incomoda? Eu fui às ruas perguntar para a mulherada o que é que elas estão achando dessa nova fase na vida delas. Bora conferir? Cida, você já começou a sentir algum dos sintomas da menopausa? Sim, calor, ansiedade, muitas fortes dores de cabeça, dor nas costas, inquietação, tudo isso. Com quantos anos você tá, Cida? Atualmente 50 anos. E o médico disse que provavelmente é o sintoma da menopausa. Eu ainda não fui para o médico, mas todos os sintomas que eu pesquiso geralmente é bem parecido. Ana Maria, você já começou a sentir os sintomas da menopausa? Já. Qual é o sintoma que mais lhe incomoda? O calor, muito calor. E esse calor vem de repente? Vem de repente e depois é uma frieza. O calor, o suor fica frio de repente. É assim que acontece. Você já procurou algum médico, Ana? Já estou fazendo tratamento já. Esse tratamento é com reposição hormonal, é isso? Isso, é. Melhorou? Melhorou um pouco, melhorou. Mas o calor? De vez em quando acontece ainda, viu? De vez em quando acontece. Ivete, já começou a sentir os sintomas da menopausa? Sim, comecei, tem muito tempo que eu comecei a sentir, desde os 48 anos. Me conta como são esses sintomas. Minha filha, são horríveis. É horrível para dormir. Se o calorão vier 10 vezes na noite, você acorda 10 vezes na noite. E é horrível mesmo, é horrível tudo, tudo, tudo. Muda completamente a rotina da mulher. Muda. Olá, boa noite, muito bem-vindo ao Zero Tabu. Que saudade que eu estava de ver vocês. É assim, uma semana já é suficiente para bater aquela saudade e a gente querer bater aquele bom papo sobre tantos temas que a gente traz aqui, tão essenciais e importantes como esse de hoje. Vocês já sentiram que a gente vai falar sobre a inevitável menopausa. Vocês viram aí os depoimentos de quem já está nela. E a principal queixa é em relação a esse calorão que a maioria das mulheres sentem. Fora isso, gente, tem muitos outros sintomas, não só físicos, mas também psicológicos, que acometem as mulheres, geralmente na faixa dos 45 aos 55 anos, elas começam a sentir esses diferentes sintomas. E como é que a gente pode se preparar para a chegada da menopausa? E quem já está nela, como é que pode lidar com esse turbilhão que é essa fase? Confesso a vocês que eu não sei de nada, mas eu trouxe uma pessoa aqui muito especial que vai ajudar a gente a entender tudo isso. Doutora Lavícia Garbini, muito obrigada. Obrigada a você, Priscila. Ginecologista, professora universitária e, por coincidência do destino, que eu não acredito em destino, eu acredito mesmo em Deus, fiz o convite e acreditem, ela estava agora em um workshop em São Paulo. Sobre o que, minha gente? Sobre a menopausa. Não foi isso, doutora? Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Boa noite a todos. Priscila começou aí falando uma frase dizendo que é inevitável. Tem uma pesquisadora, ginecologista e escritora norte-americana chamada Mary Claire, que ela tem uma frase em um dos livros dela que ela diz: a menopausa é inevitável, sofrer não.
Perfeito. Adorei. Então vamos lá, né? Vamos mergulhar um pouquinho aí nesse Isso. universo. Primeiro, o que é a menopausa de fato? Ela chega para todos. Por que eu estou perguntando isso? Eu fiz um programa sobre a andropausa, que seria assim, se a gente for comparar a menopausa nos homens. E eu descobri que a andropausa não chega para todos os homens, nem todos os homens vão sentir os efeitos da andropausa. Mas na mulher, é como você declarou agora, inevitável, né? É, E o que seria ela, doutora? A menopausa propriamente dita, ela é a falência ovariana, né? Ovários são, né, órgãos femininos que produzem hormônios femininos, né? E eles existem para produzir hormônios na fase reprodutiva da mulher. Lá, desde quando ela começa a menstruar, até o último dia de menstruação dela. Essa data do último dia é que a gente chama de menopausa. Então, menopausa, na verdade, se refere a uma data específica. Entendi. Acabou ali, houve ali a falência ovariana, parou ali a menstruação. A natureza interpreta que a mulher não vai ter mais filhos e, portanto, ela não precisa mais menstruar. No entanto, mais ou menos 10 anos antes desse último momento, dia. Exatamente, a mulher inicia a síndrome climatérica. Então, ela pode iniciar ali a partir até dos 40 anos. Né? Então, já a partir posso dos 40 sentir anos, esses sintomas. A partir dos 40 anos, começa o declínio na produção desses hormônios. Seria pré-menopausa. Seria a pré-menopausa. Podemos Exatamente. assim chamar. Exatamente. Que vai caindo ali de forma discreta, mas que já começa a dar sintomas sutis, né? Que confunde muita mulher e que, na verdade, como foi um assunto que nunca foi estudado, ou muito pouco estudado, muito pouco valorizado, a mulher de antigamente entrou na menopausa e pronto, tá. Tudo É bem. isso, é o ciclo da vida. Sinta o que sentir, tudo isso é normal para esse tempo e acabou. Então, era uma coisa assim muito pouco valorizada, né? Mas, por isso a mulher fica nesse início, depois dos 40, 45, ela vem com os sintomas tão sutis que ela não sabe que é isso que está acontecendo. Por exemplo, ela começa a ter irritabilidade. Uma TPM que não passa. Uma TPM que não passa. 57%, tem um estudo do Reino Unido que fez uma entrevista com mulheres. 57% dessas mulheres disseram que as brigas conjugais ficaram aumentadas nesse período. 73% dessas mulheres descreveram que os seus casamentos acabaram. E que elas culpam um pouco, né, esse momento vivido por elas pelo fim desses relacionamentos, né, casamentos ou relacionamentos outros, né. E 40% delas, nesse estudo, diz que o seu trabalho foi afetado, a sua performance no trabalho foi afetada por conta dessa irritabilidade. Então, é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito Merece séria. uma atenção. Que precisa de atenção, né? Então, desses sintomas sutis desse início, a mulher começa a ter a irritabilidade, ela começa a ter perda de memória, se esquece das coisas com muita facilidade, a gente chama de névoa, né? Ela começa a ter insônia e assim. São pequenos São sinais. pequenas coisas que ela vai sentindo e muitas procuram um psiquiatra. E muitas são tratadas como uma doença psiquiátrica, né? Mas tem como a gente fazer, por exemplo, uma medição da dosagem desses hormônios Priscila, para perceber as que eles dosagens... estão decaindo, Então, que estaria... o diagnóstico, ele é eminentemente clínico. Laboratório, nessa fase, Não consegue. não nos ajuda muito. Entendi. Por quê? Porque ela está numa fase bem volátil, ela está numa fase De que altos e baixos. os hormônios estão bem altos e baixos. Então, você faz uma dosagem laboratorial hoje, dá um jeito, você faz na semana que vem, dá outro. Então, ele fica ali, eu digo, as pacientes que você fica numa gangorra, Entendi. né? Quando a menstruação começa a ter falhas e os sintomas maiores, como fogachos, como aqueles calores chegam, de repente a menstruação vem
o hormônio subiu, a menstruação vem e ela alivia de tudo aquilo. Então, ela fica numa fase bem instável. Entendi. Entendeu? Em relação à sexualidade, tem muitos relatos de que mulheres têm uma redução do apetite sexual. A Exatamente. diminuição da libido. Dentre esses hormônios que vão caindo a sua produção, né? O estrogênio e a testosterona, que a mulher tem sim, tem um pouco, que é justamente para dar Esse equilíbrio, essa libido, né? A energia, enfim, há esse declínio e a mulher vai perdendo a libido. Mais tarde, ela vai começar a ter ressecamento vaginal, né? Aí a gente vai entrar na síndrome geniturinária. Que esse ressecamento provavelmente vai causar um desconforto na Vai hora do causar ato dor, sexual. ela vai afinar a pelezinha da vagina, aquelas rugas que a vagina tem, que promove a ela o poder de se alargar, né? Ela vai perdendo e aquele afinamento vai causando dor, né? Ela não tem mais a lubrificação vaginal, né? De forma adequada, de forma conveniente, então ela sente dor. Quando ela sente dor, ela não quer ter Não mais quer relação mais. sexual, né? Ela já não tem a libido propriamente dita. Ela A libido já está baixa já está naturalmente. baixa naturalmente. Ela não tem aquele interesse inicial pelo sexo. E quando acontece o sexo, ela Não chega é ao orgasmo prazeroso. com muita dificuldade, né? Então ela fica com esse tempo de chegar ao orgasmo aumentado. E aí, se ela sente dor, o que é que ela vai fazer? Ela vai negar na próxima vez, né? Então, assim, a sexualidade fica bastante comprometida. E o que é que a gente pode fazer para... A gente falou aqui tantos sintomas, não é, doutora? E eu tenho certeza que muitas mulheres... Aí tem tantos outros sintomas, desculpa, Priscila. Mas pode falar Tantos os outros sintomas, pois é. Lá naquela fasezinha inicial também, mulheres, fiquem atentas. Fadiga, falta de disposição. Eu vou para academia com muita dificuldade, né? Eu não tenho energia para fazer as coisas. Vai A porque menstruação tem que- nem parou ali ainda. Então ela não atenta que está tendo uma queda hormonal, porque ela está menstruando ainda todo mês. Acha que está... Ela não Tudo faz essa tranquilo. relação. Essa relação com a Então, menopausa. a fadiga ela é bem inicial mesmo, ela é bem lá no comecinho dessas modificações também, sabe? Que outros sintomas também a gente poderia elencar? Porque a gente falou dos mais clássicos, né? A libido baixa, esse calorão todo. Os fogachos, né, que vão dar numa fase, É a fase pré-menopausa. na pré-menopausa, eles já vão começar a acontecer. Entendi. Né? Na falência total, eles vão se acentuar. Lógico que tem mulheres que terão uma coisa, não terão outra coisa, terão sintomas mais intensos ou menos intensos, isso vai variar conforme a mulher, vai variar conforme o momento da vida dela, né, Priscila? Mas, assim, pelo menos um sintoma, de 1 a 3 sintomas, pelo menos, toda mulher vai sentir, mesmo que ela não tenha feito uma relação de que foi por conta disso. Entendi. Ela está passando, mas nem sempre percebe que está passando por essa fase. Exatamente. Que já pode ser o início da menopausa, dando sinais de que está vindo por aí. Exatamente. É. Ela vai ter um cabelo de qualidade ruim, ela vai ter uma pele ressecada, né? E isso tudo são coisas externas. Mas caminhando mais profundamente, ela vai ter, olha que coisa, a gordura da mulher, ela é distribuída, a mulher tem cintura fina e tem culote mais largo, graças ao estrogênio. É o que faz esse corpo feminino. Quando o estrogênio vai embora, essa gordura começa a migrar para onde? Para a barriga. Ai, minha gente, pelo amor de Deus, doutora. Para a barriga. Vamos fazendo logo né? a poupança para a plástica. Não é incomum a gente ver, né, Priscila, aquelas velhinhas com as perninhas fininhas e aquele abdômen globoso, né? Mas Isso também é culpa
da queda do hormônio. Exatamente, é culpa da queda do hormônio. Minha gente. E porque também ela vai ganhando peso, né? Ela tem uma tendência a ganhar peso, ela vai ter um O metabolismo metabolismo vai ficando mais diminuído. lento e Exatamente. tudo vai colaborando. Exatamente. Mas a eu não questão, sabia desse detalhe aí. a questão da gordura abdominal não é só uma questão estética, Priscila. É porque ela aumenta o risco cardiovascular dessa mulher. Gordura abdominal é igual a risco cardiovascular aumentado, né? Então, é uma questão de saúde. E a doença que mais mata mulheres no mundo, por incrível que pareça, são as doenças cardiovasculares. A gente acha que não. Pois Mas a gente né? associa geralmente aos Aos homens. homens. Né, as Não- doenças cardiovasculares exatamente. aos hábitos masculinos, vamos assim dizer. Exatamente. E mas não seria as mulheres. Exatamente. E porque está correlacionado nessa à menopausa. fase ela vai ter essa gordura abdominal que vai aumentar o seu risco cardiovascular. Então não é só uma questão de estética, né? É uma questão de saúde. Ela vai ter uma tendência a aumento de pressão arterial, porque os vasos sanguíneos vão ficar, digamos assim, mais endurecidos, menos flexíveis, eles vão ficar mais tensos. Essa tensão aumentada é pressão arterial aumentada. Então, ela vai ter uma tendência a isso. Ela vai ter uma perda de massa muscular, ela vai ter uma perda de massa óssea, né? Podendo levar à osteoporose, que é uma doença que leva a muita morbidade na mulher, né? Porque ela pode chegar até um estágio de fratura espontânea. Nem fazendo nada, o ossinho quebrar, né? Se o ossinho quebrar, ela vai ter dificuldade de consolidar esse osso. Então, ela pode ficar sem conseguir mais andar, por exemplo, né? Então, vai muito mais além, né, de tudo isso que por fora se sente, né, Priscila? Aí a gente falou que a menopausa é inevitável, né? Mas sofrer não. Não. E o que é que a gente poderia fazer? Porque a gente começa a se assustar, né, doutora? Com tantos sintomas, verdade. com esse combo completo. Priscila. São sintomas psicológicos, afeta a vida da mulher como um todo. E antes, já que a gente sabe que é inevitável, por que não, antes de chegarmos nessa fase, a gente ter alguns hábitos que favoreçam ou amenizem esses sintomas? Tem como? Os hábitos praticamente são aqueles... Uma vida mais saudável. Estilo de vida, né? Estilo de vida com atividade física de resistência. Nada substitui a atividade física de resistência, que é a musculação. Ou até mesmo o pilates, né? Que é o que vai aumentar massa muscular e massa óssea. Então não é aquela só de, eu dou uma caminhada todo dia. Não. Caminhada é bom pra você. Caminhada é bom para você relaxar, é bom Ajuda para o seu também. cardiovascular, sem sombra de Mas dúvida. só isso não é suficiente, não é, doutora? Não é suficiente, porque a caminhada pura ela vai fazer você perder massa magra e não reconstruir sua massa magra, entende? Entendi. Você perde massa gorda, mas você também perde massa magra. Então, o exercício de resistência, ele é fundamental. E uma boa alimentação, né? Isso aí, acho que é para tudo nessa vida, né, Priscila? Uma boa alimentação. Mas tem como eu já... Ai, meu Deus, eu quero evitar sofrer tanto na menopausa. Chego pro médico, doutora, o que é que eu faço? Tem algum suplemento? Tem algo que eu possa tomar? Funciona desse jeito? Priscila, tem como eu já ir tomando umas doses de hormônio para evitar esse declínio total? O que efetivamente, depois do seu estilo de vida, né, de sua atividade física e da sua alimentação, o que efetivamente vai fazer diferença, sem sombra de dúvida, é a reposição hormonal, né? Nada substitui a reposição hormonal. Mas ou menos... quando é que ela é indicada, assim, já que a gente não consegue fazer essa Priscila, medição? Exato. Exata. Hoje em dia, preconiza-se que você inicie a reposição hormonal o mais cedo possível, uma vez que o seu ginecologista diagnosticou que você está clinicamente nessa fase. Entende? Entendi. Então tem que já estar na menopausa. Não parar da menstruação. Tem que você já estar na síndrome climatérica, digamos assim. Quando esses sintomas começarem a aparecer,
e que foi identificado por seu ginecologista, ele vai saber a hora certa, já é momento de você iniciar. Ou seja, a reposição hormonal, quanto mais precocemente ela for iniciada, melhor para a mulher. Lógico que precocemente no momento certo, que vai cada ginecologista avaliar com sua paciente, né? Porque cada paciente vai ter o seu tempo. Mas quanto mais cedo ela iniciar, melhor. Eu pergunto isso porque a gente vive num mundo de antecipações, não é? Tudo é tão acelerado que a gente também quer se antecipar e evitar o envelhecimento em todas as áreas da nossa vida, né? É a harmonização facial, é a harmonização íntima, inclusive, né? E tem tratamentos íntimos que até auxiliam no tratamento em relação à menopausa, né? Eu andei estudando em relação a energias, né? Que a gente chama de energias. Que são e até a musculatura daquela, os lasers. O fortalecimento da musculatura, logicamente com exercício, com fisioterapia pélvica. Tem os lasers que são fonte de energia, que melhora a vascularização daquela região. Tecido, a qualidade do tecido, melhora a lubrificação, melhora a incontinência urinária, que é um outro fator que está relacionado a esta síndrome geniturinária, porque na hora em que há perda hormonal, a vagina vai ficando atrofiada, que a gente chama, e a bexiga também. Existe essa atrofia nessa região. Nessa região toda atrofiada. E a mulher passa a ter infecções urinárias de repetição. Ela passa a ter perda urinária aos esforços, ou às vezes ela está com vontade de fazer xixi, ela não consegue chegar no banheiro, não dá tempo, a gente chama de urgência miccional, então ela não consegue chegar até lá, né? Então, faz parte dessa síndrome geniturinária. Tá ouvindo, né, Chico? O Chico tá aqui no estúdio, aprendendo tudo. Aprendendo tudo, como lidar com a mulher dele em casa, nessa fase da menopausa, que é babado. Olha que eu falei aqui, que 73% das mulheres, no estudo feito no Reino Unido, se queixa de que o fim do seu relacionamento, elas acham que está relacionado a isso, a essa fase de irritabilidade que ela fica, a sua diminuição de libido e etc. Você tem a paciência, viu? E olha que a mulher de Chico é nova, viu? Vai demorar para chegar na menopausa. Que Chico é fogo. Olha, Chico casou com uma bem novinha. Justamente já prevendo isso, né? Vou demorar a ter esses aperreios aí com a menopausa. Pois é. É importante, Priscila, trazer os homens realmente para esse contexto. Para esse debate, para eles entenderem, né, o que é que está se passando. Para eles participarem. Agora, olha, fica aí, segura, que tem muito mais sobre a menopausa e todas as implicações dessa fase da vida da mulher nos relacionamentos, na sexualidade, na saúde como um todo. Intervalo rapidinho, você já sabe como é. O tempo só de beber uma água, correr e voltar. Fica aí que o Zero Tabu, você sabe, tá no ar. Estamos de volta. Eu disse que o intervalo era rapidinho. Você que é de casa já sabe que é assim mesmo. Vamos continuar batendo esse papo, porque eu acredito que deveria ter uns 5 programas. Muita coisa. Para a gente falar tudo sobre a menopausa e todas as implicações dela, não é, doutora? São tantos vieses, são tantas camadas, como a gente falou, tem os efeitos físicos, tem os efeitos psicológicos, tem os efeitos no relacionamento. Muitos casais, como a gente falou, uma pesquisa do Reino Unido revela que muitos casais se separam quando a mulher entra nessa fase. Tem a questão da sexualidade também, que é tão importante para que esse relacionamento seja mantido. Enfim, são muitas questões que envolvem a menopausa. E uma delas que a gente estava falando era da reposição hormonal. Eu já quis me antecipar, né, dessa pergunta, porque a gente vive esse mundo acelerado e todo mundo quer já se precaver. As meninas com 20 anos já botam botox porque pode aparecer uma ruga, pode, aí já bota aqui, porque aqui é o local. E todo mundo fica nessa ânsia, né, nessa ansiedade de... Enfim, e a doutora vai fazer um alerta em relação a quem não pode fazer esse tipo de reposição, não é, doutora? Quem seria essa mulher? Então, vamos lá.
o melhor tratamento para a menopausa é a reposição hormonal. Fazendo uma analogia, é como se uma pessoa perde os hormônios da tireoide. Ela tem hipotireoidismo ou ela tem uma falência da tireoide, ela precisa fazer reposição de tireoide, de hormônio de tireoide. Uma pessoa que tem uma falência de pâncreas, ela precisa fazer reposição de insulina, né? Então, na menopausa, há uma falência de uma glândula, há uma falência ovariana. Então, teoricamente, é necessário fazer uma reposição. No entanto, existem pessoas que não podem, existem mulheres que não podem fazer Quem reposição seriam essas hormonal. mulheres? As mulheres que tenham algum tipo de câncer, que sejam hormônio dependentes, por exemplo, câncer de mama, então ela tem um histórico de câncer de mama, né? Ou câncer de ovário, ou câncer de endométrio, então são cânceres que dependem de estrogênio. A gente chama de hormônio dependente. Entendi. Essa mulher não pode fazer reposição hormonal, tá? Mulheres que tenham alguma doença hepática grave, descompensada, as hepatopatias. Também não pode. Não podem porque esses hormônios precisam do metabolismo hepático. Então, se ela não tiver um bom metabolismo, ela vai ficar intoxicada, não pode fazer. Mulheres que tenham Haveria, então, uma sobrecarga desse hormônio no organismo, porque... exatamente. Os Se ele genes, não como estiver não bem funcionam bem, metabolizando, eles dependem basicamente do Entendi. fígado para metabolizar, né? Mulheres que tenham tido tromboses, por exemplo, né? A gente tem que ter muito cuidado em mulheres que elas tenham tido tromboses, né? Porque o estrogênio, ele tem um poder de coagulação aumentada, de aumentar a coagulação sanguínea, né? Então, a gente também, né, tem que moderar, levar em consideração e não fazer. Basicamente, Seriam essas. seriam essas. Por muito tempo, quem tem parente de primeiro grau que teve câncer de mama, por exemplo, foi-se também proibido. Mas hoje tem alguns exames que fazem a dosagem de Reduzida, mutações genéticas na mulher. Então, por exemplo, ela tem uma mãe que teve câncer de mama, né? Ela quer fazer reposição hormonal porque ela está Sentindo desesperada, sintomas. né? Aí você pode fazer um estudo nela para ver se ela tem a mutação dos genes que trazem a hereditariedade dela do câncer de mama. Entendi. Se não houver, ela pode fazer reposição hormonal como a população feminina em geral, Entendi. né? Bem importante que a gente não... Assim, acho que a maioria das mulheres nem tem essa noção de que há uma certa restrição, né, em relação aos olha, perfis. Priscila, exato. Assim, Quem teve trombose, que é muito comum, né? As mulheres terem trombose, principalmente na gravidez. Né? Cada mulher precisa ser bem Estudada. avaliada, né? A reposição hormonal, ela é ainda muito tabu até para ginecologistas. Por incrível que pareça, tem muitos ginecologistas que não querem fazer, né? Então, a gente ainda encontra uma dificuldade, né, nesse sentido. Impressionante, mas encontra, né? Mas, enfim, cada paciente tem que ser avaliada, né? É uma avaliação individual, mas sem sombra de dúvida, para aquelas que puderem, é a melhor Salvação. saída. Exatamente. Agora, Um respiro. nossa senhora, porque não é só, como eu lhe digo, não é só uma questão de se sentir mal. Como você falou, é uma questão que afeta a vida como um todo, né? Inclusive trazendo problemas cardiovasculares, né? Então, assim, para as mulheres em relação à sexualidade, a gente tem que entender que sexualidade e libido não é um fator único, não é um fator pontual. Hormônio não é tudo, né? Envolve muita coisa, nós sabemos disso, né? O relacionamento em si é o maior combustível do apetite sexual. Não é incomum a gente ver mulher que está com uma nova relação na vida, um novo companheiro na vida, que começa justamente na fase de transição menopausal e ela não sente nada em relação à baixa de libido, né? Entendeu? Ela tem um estímulo Ela muito tem maior. um estímulo maior que até aquela baixa que de aquela hormônio carga fica de hormônio. compensada, Baixa, né? né? Então, assim, o fator libido, ele é um fator
multifatorial. Entendi. A gente não pode dizer, peraí, eu vou tomar hormônio, vou fazer reposição, vou ficar maravilhoso. Não. Não. Né? Você tem que analisar quais são os outros fatores, como está a sua vida de uma forma geral, né? E às vezes o relacionamento já não está nem tão bom e a pessoa ainda usa o escudo, vamos dizer, da menopausa exatamente. Se justifica para si mesma, né, E doutora? se ela achar, como muita gente acha, vou tomar o hormônio, vou ficar turbinada. Como acontece com os homens, né? Vou tomar um tadalafil, aí tá tudo certo. Exatamente, porque o homem, Não é assim. o homem tem um funcionamento sexual bastante diverso da mulher, né? Ele tem um funcionamento muito mais mecânico, digamos assim, e a mulher ela é realmente muito complexa quando a gente fala em sexualidade, né? É verdade. Muito complexa. Eu vi aqui uns tratamentos, deixa eu abrir, que seriam, em relação, a gente até falou aqui, que em relação ao laser, que seria também ligado ao rejuvenescimento íntimo. O laser, ele é uma excelente opção, por exemplo, para a mulher que não pode fazer reposição hormonal. Entendi. Né? A mulher que teve câncer de mama, aquela mulher, enfim, né? Que foi encontrado nela algum fator que ela não possa fazer, o laser é maravilhoso. Vai trazer para ela esse colágeno vaginal de volta. Isso, porque está falando aqui que tem a perda da elasticidade, como a doutora justamente falou, né? Exatamente. A espessura e a elasticidade. Essa mucosa vai voltar a engrossar mais, ela vai ter mais colágeno, ela vai ter mais lubrificação, Entendi. ela vai melhorar as questões urinárias, aquela perda de Isso. urina, a infecção urinária de repetição, né? A mulher que fizer a reposição hormonal, ela vai aliviar já isso pela própria reposição. Né? Quem não pode fazer essa reposição teria essa alternativa. As energias vaginais, digamos assim, são uma excelente saída. Entendi. Melhora da sensação de ardência, irritação. Exatamente. Né? Melhora da incontinência urinária, equilíbrio da flora vaginal. Exatamente. Esse daqui seriam as alternativas em relação ao uso das laser, energias né? vaginais. Porque existe laser e outras alternativas, mas são todas... Quais seriam essas energias? Não, são só aparelhos que são diferentes, tá? Entendi, como se fosse um laser também. Exatamente, o mesmo princípio. Só para a gente entender, né? Minha gente, as energias. Eu queria entender. Eu vi também aqui uma questão de uma pomada Vaginal. Seria um hormônio aplicado local, na vagina. Introduzido, Existe né? também? Com aqueles aplicadores. Hoje a gente tem uns comprimidinhos Eu pensei vaginais. que era algo cutâneo, não. Então, aí é que tá. A gente pode falar sobre as vias de reposição hormonal. Quais são, né? Mas essa local na vagina, eu tô dizendo. É uma via de reposição hormonal, mas ela só tem praticamente ação local na vagina. E um tempo determinado, assim, um dia, horas, né? Seria um efeito mais curto? Não, Priscila. Se a paciente ficar usando de forma contínua, a gente orienta que faça uso 2 vezes por semana. Entendi. Entendeu? Com 2 vezes por semana, já é o suficiente para ela conseguir manter tudo isso. Lubrificação, espessura, né? Colágeno, etc. Entendeu? Seria um efeito mais ou menos do laser, só que químico. Com a pomada, químico. Entendi. Exatamente. O bom é que a gente vê aqui, e eu observo nessa pesquisa que eu fiz, que existem alternativas, né? Com certeza, infelizmente, é uma coisa bem nova, né? Isso. Bem nova. Antes as mulheres não tinham. Antes não, né? você vai passar por isso, porque é assim, é o ciclo da vida. O próprio laser é muito recente, né? Uma coisa bem recente, né? Eu fiz, inclusive, uma pauta sobre o rejuvenescimento íntimo, né? Porque estavam, inclusive, logo acho que surgiu, pouco tempo depois, de algumas pessoas falando que tinha feito, e a gente trouxe essa pauta para cá. Mas, além do benefício estético, tinha essa questão funcional. Exatamente. Que era além da estética. Muita gente procurava, assim, para ter uma estética devolvida, né? Isso. Porque há um envelhecimento do corpo como um todo, né, doutora? Exatamente. Na região íntima também, Tem uma né? sexóloga que assistiu uma palestra dela uma vez, aí ela disse assim, que a mulher, quando jovem, a cara é lisa e a vagina enrugada. E quando ela fica velha, a vagina fica lisa e a cara enrugada.
Pois é, por que não o contrário, né? Triste. Pois é desse Mas, jeito. né, temos As alternativas. alternativas. Né? Temos alternativas. Que bom, Não né? há por que sofrer, né, Priscila? Pois é. A gente vê, né, como eu disse, vendo aqui essa pesquisa, tem muito mais coisa aqui do que a gente está debatendo. E como a gente disse, são alternativas mesmo que não existiam antes, que a gente tem essa possibilidade. Exatamente. Hoje a gente, claro, sabe que não é acessível para todas as mulheres, o ideal é que se fosse assim, mas como tudo na vida, infelizmente, não chega para todo mundo, não é, doutora? É e verdade. principalmente as novidades sempre chegam para aquelas pessoas que têm um maior poder aquisitivo. Agora, Mas questão- existem as alternativas, É, né? E exatamente, antes não é. se tinha isso. assim, não uma é? coisa que o Brasil peca muito é não ter reposição hormonal no SUS. Ter né? essa política pública, não é? Não tem, voltada não para a tem, né? menopausa. Há agora uma conversa de que vai ter, mas na real não tem. Então, assim, não se aborda esse assunto com os pacientes do SUS, não tem o que se oferecer para essa paciente do SUS, nem em termos de reposição hormonal, porque a reposição hormonal também é cara. Não só os lasers são caros, mas a reposição hormonal também é cara. E quando a gente fala em cara, assim, para uma pessoa que tem um baixo poder aquisitivo, né, Priscila, fica muitas vezes inviável. A Então, pessoa assim, não vai deixar de pagar uma conta, um serviço essencial para exatamente, comprar. exatamente. Então tem que haver realmente uma política pública nesse Voltada. sentido, porque é a saúde feminina. Veja o quanto, por exemplo, no trabalho ela está sendo prejudicada e prejudicando, no final das contas, o funcionamento de um país. Porque se a gente for olhar, né, aqueles que não conseguem trabalhar de forma adequada, produtiva, elas estão também levando a uma consequência geral, né? Então é muito profundo. Os impactos são em diferentes áreas, Exatamente, né? No seio Então, familiar, na cadeia produtiva do trabalho, é em toda a vida dessa mulher. na formação, inclusive, dos filhos, né? A Exatamente. sociedade sente o impacto como um todo. É uma questão de saúde pública, né, doutora? Realmente deveria haver uma política voltada para isso. Precisa haver. né? Precisa, uma questão realmente E necessária. Eu separei aqui, em relação à sexualidade, quais seriam os benefícios do sexo na menopausa? Muitas mulheres, a gente falou aqui, os motivos, né, que as levam a realmente colocar a sexualidade, vamos dizer assim, em terceiro plano. A libido realmente baixa, às vezes você já não está num relacionamento muito bom e vem outros fatores que se somam a Normalmente isso, né? são relacionamentos longos, Isso, né? já Você não- já vem de um relacionamento longo, que não filhos, tem mais aquele brilho, problemas né? financeiros, é isso, Priscila. Aí Essa mistura soma- de coisa, soma tanta coisa aí Com e a vem fase. a baixa hormonal aí para, Ser né, como pá de cal. Então, a pá de cal. Mas, gente, vamos resistir, né? pois é, exatamente. A isso. Vamos procurar, quem puder, procurar essas alternativas, né, de tratamento e se beneficiar dessa fase da menopausa para ter também uma sexualidade plena. Porque uma das vantagens, quem já teve filho, quem nessa fase geralmente entre 45 e 55 anos, a não ser Cláudia Raia, ninguém quer ter, né? Pretende, perdão, a água faltou para mim agora, viu, Chico? Pretende, é difícil ver alguém com planos de maternidade nessa fase, é bem difícil. São raras. Então já pode aproveitar para ficar mais livre nessa sexualidade, sem medo de engravidar, né, doutora? Olhar para si, né? A mulher fica tão Isso. sacrificada ao longo da vida naquela questão do lar, dos filhos, do trabalho, dedicou, de né? fora de casa, né? Do marido, ela tem um contexto tão que ela fica tão secundária, né? Isso. Durante uma vida inteira. Então é uma fase de É uma de fase renovo, de você olhar né? para si. E outra, Priscila, a expectativa de vida hoje da mulher no Brasil é de 80 anos. Então, se você pensar, ela vai ficar metade do tempo da vida dela, ou quase metade, daquelas que começaram aos 40. Na menopausa. Na menopausa, né? Nesse estado de menopausa. Então, Tem que fazer dessa fase a melhor fase da sua exatamente, vida. você não pode se enterrar viva, Isso. né? Então, assim, mais uma coisa importante, porque a mulher hoje,
ela é jovem. Uma mulher hoje de 50 anos, uma mulher hoje de 60 anos, uma mulher de 70 anos é uma mulher jovem, Ativa. né? Que está em pleno vigor, muitas vezes na sua plena atividade de vida sexual, de vida de trabalho, da sua vida. Então, assim, ela está vivendo mais numa melhor qualidade e a expectativa é aí os 80 anos por enquanto no Brasil e vai aumentar. E a população brasileira está envelhecendo, né? Hoje, 30% da população feminina do Brasil está nessa síndrome climatérica, está nesse estado de climatério, perimenopausa, menopausa. Bem Bem considerável. alto que vai aumentar, porque a população do Brasil está envelhecendo. Está envelhecendo. Né? Mas a mulher hoje, ela está mantendo a sua juventude, né? A sua energia, a sua beleza. A sua vitalidade, não é? Né? Por muito mais tempo. Então, ela precisa, né? Dessa tecnologia, da ciência, né? A favor dela. Fazer dessa fase a melhor possível, minha gente. E eu vou ver aqui alguns benefícios para vocês. Olha, do sexo durante a menopausa. Não há preocupação com gravidez indesejada. Contribui na regulação da flora vaginal, melhora a ansiedade, o próprio orgasmo melhora a irrigação pélvica e o trofismo da mucosa vaginal. E a gente falou daquela atrofia, tem a ver com isso aqui? O trofismo é aquele epitélio que é espesso. Entendi. Né? E a atrofia é justamente quando ele vai perdendo as camadas, vai ficando fininho, então chega a sangrar, né, com Entendi. facilidade. Então, olha só, melhora o trofismo da mucosa vaginal, ou seja, reduz essa atrofia que a gente estava falando aqui. E, como a gente disse, a menopausa faz parte do curso natural da vida, do envelhecimento, né, da mulher. Que os homens que nos assistem agora, como nosso amigo aqui, não é? Fiquem atentos também a esses sinais. Procure entender a sua companheira, a sua parceira de vida, o momento que ela está vivendo, não é? E fazer dessa fase uma fase melhor, de uma melhor convivência. E até chegar, olha, eu acho que meu marido fica brincando comigo porque eu sinto muito calor. E eu entro no carro já desesperada, liga esse ar, e não sei o que, não é possível, você está na menopausa. Mas enfim, brincadeiras à parte, que os parceiros, né, doutores, companheiros de uma vida tenham essa sensibilidade, perceba, olha, eu acho que ela está passando por algo diferente, vamos ver o que é que a gente pode juntos, verdade. né? O que é que Seria nós muito juntos interessante até que os homens acompanhassem a Pois mulher E assim como no a mulher ginecologista, faz na consulta, É. para ouvir do médico tudo aquilo, né? Que a sua mulher não está Isso. sendo chata, não está sendo implicante. Não é porque a questão mulher pessoal. Ela fica nessa fase. Mas Não ela é? fica por fatores realmente que são hormonais, né? Ela não tem controle sobre isso. Então, ela precisa ser acolhida, né? Ela precisa ser ajudada, compreendida e ter parcerias com seu médico, com sua médica, com seu marido, né? Com suas amigas, né? Essas parcerias todas, com os filhos, porque os filhos também ficam irritadíssimos porque a mãe está assim, né? Ei, lá vem ela, já está super chata, né? Eles reclamam. Está Insuportável. Por favor, vamos, né? A procurar mulher ajuda. é isso, né? A mulher é hormonal, a mulher, ela é, né? Então, é preciso essa parceria com todos que a rodeiam, né? Para poder se ter harmonia, né? Nesse momento da vida dela. Diretor, tem como a gente... Porque tem gente que chegou agora no segundo bloco. Eu queria soltar novamente aquele material que a gente fez também para que a doutora, se quiser ponderar algo, a gente aproveita esse momento. Vamos lá, pode ser? Cida, você já começou a sentir algum dos sintomas da menopausa? Sim. Calor, ansiedade, muitas fortes dores de cabeça, dor nas costas, inquietação, tudo isso. Com quantos anos você tá, Cida? Atualmente 50 anos. E o médico disse que provavelmente é o sintoma da menopausa. Eu ainda não fui para o médico, mas todos os sintomas que eu pesquiso geralmente é bem parecido. Ana Maria, você já começou a sentir os sintomas da menopausa? Já. Qual é o sintoma que mais lhe incomoda? O calor, muito calor. E esse calor vem de repente? Vem de repente e depois é uma frieza.
O calor, o suor fica frio de repente. É assim que acontece. Você já procurou algum médico, Ana? Já estou fazendo tratamento já. Esse tratamento é com reposição hormonal, é isso? Isso, é. Melhorou? Melhorou um pouco, melhorou. Mas o calor? De vez em quando acontece ainda, viu? De vez em quando acontece. Ivete, já começou a sentir os sintomas da menopausa? Sim, comecei, tem muito tempo que eu comecei a sentir, desde os 48 anos. Me conta como são esses sintomas. Minha filha, são horríveis. É horrível para dormir. Se o calorão vier 10 vezes na noite, você acorda 10 vezes na noite. E é horrível mesmo, é horrível tudo, tudo, tudo. Muda completamente a rotina da mulher. Muda, muda. Eu acho que menstruar é bom, viu? Eu fui descobrir depois. Sheila, você já entrou na menopausa? Já há um bom tempo, 45 anos exatamente. E agora eu já vou para 58 e não para. E qual o sintoma que mais te incomodou? O calor. Né? E como a gente diz, algumas situações que virou área de lazer. Mas tem outro, que tem um lado positivo nessa história, mas o outro é o calor, o mal-estar, a mudança de, vamos dizer assim, a mudança de humor, que é muito grande, e os calores que muita gente não entende, porque que todo mundo com frio e a gente se abanando. Tirando isso... Ô Sheila, em relação à libido também, você acha que muda? Muito, muito. Você tem que ter alguns atrativos, algumas ferramentas, alguns medicamentos, porque altera tudo, né? Você passa a ter, e a reposição hormonal, acho que é escolha. Não é todo mundo que pode fazer e precisa de um apoio médico para dizer, olha, é possível, não é possível. Agora, tem uma mudança assim do libido e muitas vezes ele zera. Então, você tem que ver com o parceiro como é que as coisas vão funcionar. E ele também entender que, como ele tem a andropausa, a gente também tem a menopausa. Então, são momentos diferentes na vida. Neide, você me conta, já está na menopausa? Sim, estou na menopausa, desde os 46 anos. Como é que está sendo essa fase? Tranquila, nunca senti nada, nem calor, nada. Foi muito bom, foi muito tranquilo. Sério, Neide? Então você é uma exceção. Sério, sério. Nunca me incomodei assim com calor, nada, sinceramente. Foi devagarzinho, 3 meses, 4 meses, 2 meses, aí foi e sumiu. Foi tranquilo. Em relação à libido também, de boa? De boa, não tem problema nenhum. Tudo normalíssimo. Olha aí, só pra gente rever, porque passamos na abertura do programa vários depoimentos de mulheres diferentes. Não é, doutora? E é interessante que todo mundo aí, o ideal é que todo mundo ficasse feito nele, né? Que não sentiu nada, que tá de boa, libido lá em cima. Que bom, já outras falaram que sentem os sintomas, mas ainda não procuraram o médico, né? Mas vem lá no Dr. Google o que está sentindo. Mas, no geral, a gente percebe que a maioria sente sim aqueles sintomas clássicos que a gente falou aqui ao longo do programa. E são muito ricos esses depoimentos, né, é verdade. doutora? Veja que, assim, o que é que mais chamou a atenção aí para todas? O calor, né? É a coisa que incomoda, digamos assim, de forma mais acentuada. A gente viu isso na maioria dos relatos, dos né? relatos, tirando a Neide, que não tem nada. Nada, né? Viva a que Neide. é uma super exceção. Pois é. Só que elas mal sabem que algumas coisas aconteceram antes desses calores. E elas não relacionaram. Provavelmente Entendi. elas tiveram essa fadiga. Provavelmente Neide pode ter sentido né? algum sintoma que não associou. Certamente a Neide sentiu e não associou. Entendi. Mas mesmo as que sentiram calor, que se queixam do calor, que é o que realmente assim incomoda, provavelmente não fizeram relação com a menopausa ou com a fase climatérica antes disso, né? Entendi. Entendeu? Os sintomas vieram e elas acharam que era qualquer outra era tudo coisa. normal. Exatamente. Oh, gente, estamos chegando ao fim de mais um Zero Tabu. Queria agradecer muito a doutora Lavice, maravilhosa. A vocês, obrigada. Muito obrigada. A todas, né? Posso falar alguma coisa? Pode falar o que quiser. Inclusive, se tiver rede social, por favor, diga para quem nos assiste nesse momento poder segui-la lá no seu Instagram, nas suas redes.
Pode falar. Não, eu quero só falar para as mulheres que isso, né? Que elas precisam ser acolhidas, que elas precisam ser esclarecidas, que elas precisam procurar ajuda, que não deixem essa fase assim só lá com pesquisa do Google e sem fazer nada por vocês, né? Que vocês procurem realmente ter um diálogo com os parceiros. Antes do diálogo tem que ter entendimento do que está acontecendo. Procurem esse entendimento, procurem fazer as terapias que forem possíveis. Às vezes não pode ser hormonal, mas a gente conversou aqui sobre outras alternativas. Então, né, procurem ter uma melhor vida, uma melhor qualidade de vida, porque essa fase será longa na vida de vocês. Meu Ótimo. nome é Super Lavice, né? Um nome muito difícil, único. Então, em qualquer rede social que vocês colocarem Lavice, vocês vão encontrar. Lavice, vão achar, né, doutora? Não tem erro. Não tem erro. Ô, gente, muito obrigada por estar aqui conosco em mais um programa. É sempre uma alegria a gente poder partilhar de assuntos que geralmente não são debatidos em outros veículos, não tem essa oportunidade de serem conversados de uma forma tão leve, tão tranquila e que levam sempre mais informações para vocês que nos assistem. Inclusive, muitos casais, viu, doutora, assistem ao programa juntos. Isso é muito boa. legal. Nossa audiência Que formada maravilha. por bastante casais. Isso é muito bom. Muito bom os dois É estarem... porque, assim, os homens têm que ser foco disso, tem que ser Isso. alvo, né, dessas muito, informações. muito bom. E a gente falou tanto de calor aqui que eu desejo, ó, muito calor humano para vocês nesse fizinho de sexta-feira. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. E você já sabe, nosso encontro marcado semana que vem aqui, esperando por vocês. Beijo, minha gente. Tchau.